A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe grandemente o nosso dia. Deus abençoe o dia de todos os que compartilham conosco desses momentos, irmãos, as irmãs, todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E a palavra do Senhor que tocou no meu coração, eu quero ler para os irmãos, para iniciar o nosso culto devocional de hoje, está no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que está escrito assim e tem o título Os Dois Fundamentos. São palavras de Jesus que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essas palavras nos ajudam a entender como é importante a nossa firmeza em Deus. Ouvir as palavras de Cristo Jesus, o Filho de Deus, ouvir a palavra de Deus, buscar, confiar e edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, firmado na rocha, firmado na fé. Que esse seja o nosso propósito neste momento. Firmados, fortalecidos e edificados na palavra de Deus. Senhor nosso Pai, mais uma vez, queremos suplicar ao Senhor a orientação, Senhor, do Teu Espírito, para que possamos entender esta palavra. Confiar, buscar viver, sentir esta palavra no mais profundo do nosso ser, para que sejamos edificados, fortalecidos. Acrescenta, ó Deus, a nossa fé, acrescenta cada vez mais o nosso amor por Ti, a nossa confiança também, Senhor, a nossa esperança nas Tuas promessas, nas Tuas palavras que não falham. O Senhor é fiel em todas as Suas obras, o Senhor é fiel nas Suas palavras, o Senhor permanece sempre fiel. Meu Deus, meu Pai, ajuda-nos, pois precisamos de Ti nesta manhã, neste momento e em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Preciso
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos meus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Bom dia a todos, que o Senhor nos segure pela mão e nos conduza em paz e segurança. Evangelho de Mateus, capítulo 18, diz assim: Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Com toda certeza vos afirmo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. A mensagem de Jesus sempre foi a respeito do reino. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é assim. E então os discípulos ouviram constantemente essa palavra a respeito do reino dos céus. No entanto, não tiveram uma compreensão exata de que reino Jesus estava falando. Na mente dos discípulos, ele estava falando do reino de Davi, que ele haveria de derrubar o poder dominante sobre o povo hebreu àquela altura e haveria de assumir. E aí começou entre os discípulos uma disputa. Quem é o maior? Uma visão puramente terrena do reino. Uma visão equivocada. Quem vai ocupar os lugares mais importantes, os cargos de primeiro escalão, de segundo escalão? Interessante como é que o fato se repete na história da humanidade. Há sempre um desejo de ser o maior, mas por uma motivação equivocada. Ser o maior para dominar, ser o maior para pisotear o outro, ser o maior para levar vantagem sobre isso. Eu é que dou as ordens, eu é que decido, eu é que julgo, eu é que resolvo.
E a gente vê esse fato se repetindo na história. E mais grave, no meio do cristianismo, existe muito essa questão de ser o maior, achar que o tamanho de uma instituição equivale, e não a qualidade dessa instituição. E os discípulos estavam assim: quem vai ser o mais importante no reino de Jesus? A expectativa messiânica equivocada. E o grande desafio, quando perguntaram para Jesus quem vai ser o maior, é possível que foi Pedro quem perguntou, ele era o porta-voz do colégio apostólico, e a resposta foi surpreendente. Jesus tomou uma criança, colocou no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes, não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nem entrariam se não se tornassem como uma criança. Temos que levar em conta essa cena que Jesus proporcionou, é que quando se contava um grupo de pessoas, as mulheres não eram contadas, nem as crianças eram contadas. Então, não tinham importância nenhuma. E, de repente, eles perguntam: quem é o maior? O maior é aquele que se tornar como uma criança, quer dizer, uma insignificância. E Jesus quis dar uma lição muito importante para aqueles seus discípulos. E ele destaca 3 coisas. A criança é humilde. Se vocês não forem humildes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso passa pela questão da conversão, do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O homem tenta, por seus próprios méritos, obter crédito para chegar aos céus. Mas se não for humilde, reconhecer a sua insuficiência, a sua insignificância, se não reconhecer que Deus é quem realiza todas as coisas, de modo algum vai entrar no reino dos céus. A criança é dependente. Ela depende do seu pai, depende da sua mãe. Então, o reconhecimento da nossa dependência do Pai Celestial. Interessante quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus prevalecendo, dependendo da vontade de Deus. E muito mais, a criança é confiante. Ela confia de toda a sua força nos seus progenitores e manifesta isso. E essa deve ser a nossa atitude de confiança em Deus. Quem é o maior? O que é humilde, o que depende, o que confia unicamente naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Fora disso, tudo é vaidade, tudo é arrogância, tudo é presunção. E quando Paulo fala dessa questão, ele diz: olha, que naquele dia glorioso, um dia, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sermos humildes. Eu creio que para aqueles que já se curvam diante de Deus, humildemente, não haverá dificuldades. Mas eu fico pensando nos poderosos, se julgam detentores de toda autoridade, de todo poder, com tanta arrogância, com tanta injustiça tantas vezes. Como é que vão fazer isso? Jesus Cristo é o Senhor, o reino dos céus. Para entrar nele é preciso inteira humildade, inteira dependência, inteira confiança naquilo que Deus faz. Caso contrário, você nem entrar vai. A luta pelo poder, mas maior é aquele que serve, aquele que se coloca à disposição do seu semelhante. Jesus resume isso dizendo: olha, o mandamento verdadeiro é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
numa atitude humilde, dependente, confiante daquilo que Deus pode fazer. Quem é o maior? Maior é o que serve, maior é o que confia, maior é o que depende, maior que se humilha diante do Senhor. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, com gratidão no coração, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Atende, ó Deus, as nossas orações, recebe os nossos louvores e dirige as nossas vidas, pois nós
Precisamos de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E queremos desejar a todos um dia abençoado. O Senhor te abençoe e te guarde.